Olá, boa noite. Mulheres na ciência. Uma pesquisa revela... No Dia Internacional da Mulher, o JU traz no estúdio duas pesquisadoras para falar mais sobre esse universo. Tem agenda cultural com as dicas do fim de semana e mais. Mulheres ganham 20,5% menos que os homens em 2018. Essas e outras informações você confere agora no Jornal da UFO. E vamos agora para um rápido giro de notícias. Na próxima segunda-feira tem início o semestre letivo da Universidade Federal de Uberlândia. Junto com ela começa também a semana de recepção dos ingressantes, ato oficial da universidade. Mais informações sobre a programação da semana de recepção você confere no comunica.ufo.br. Agora vamos de esporte. Pela quinta vez na temporada, o Praia Clube enfrenta o Itambé Minas. Depois do recesso de carnaval, o time feminino de vôlei volta com tudo para uma disputa que começa logo à noite, às 9h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado nesta sexta-feira, mostrou que as mulheres ganham menos que os homens. No ano passado, o rendimento médio das mulheres foi de R$ 2.050, enquanto os homens receberam R$ 2.579, uma diferença de 20,5%. Os números colhidos em 2018 mostram uma melhora em relação a 2017. Quando pensamos em cientistas, logo vem à nossa mente a imagem de homens nesse tipo de trabalho. Na UFO, um grupo de pesquisa mostra que a história é outra. São elas, a maioria. Várias pesquisadoras com objetivos de trabalho diferentes e uma coisa em comum: fazer ciência em prol da saúde da mulher. O Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular e Nutrição, Bionut, coordenado pela professora Yara Paiva, do curso de Nutrição da Faculdade de Medicina da UFO, existe desde 2011 e estuda nutrição, biologia molecular, câncer de mama e gestantes. Nós temos o projeto de pesquisa em câncer de mama, um projeto de pesquisa que já se concluiu, mas com mulheres na quimioterapia, projeto de pesquisa na radioterapia, que publicamos alguns resultados importantes em revistas importantes, e um projeto de pesquisa que envolve mulheres em uso de terapia endócrina. Então, é essa linha. E temos agora, porque o câncer de mama, tem 15 anos que eu trabalho com câncer de mama, mas mais recentemente, há 5 anos, em colaboração com a professora Cibele Crispim, também professora do curso de nutrição, nós temos uma linha de pesquisa com gestantes. É aqui no Laboratório de Nanobiotecnologia da UFO que o Bionut tem realizado uma parte dos seus estudos, que tem causado impacto positivo na melhoria da saúde das mulheres. Só que todo esse trabalho não seria possível sem a colaboração de alunos e professores da UFO. Nós temos hoje um grupo grande, a maioria mulheres, né? E nós temos uma pós-doutoranda no grupo, temos 6 doutorandas, 4 mestrandas, 2 alunos de C e 8 alunos de graduação em nutrição que desenvolvem seus trabalhos de conclusão de curso sob minha orientação. Nós temos parceiros nacionais, né? Temos o Hospital de Câncer de Barretos, temos parceiros internacionais também, então o grupo desenvolve pesquisas. Isis é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. No mestrado, estudou os efeitos da quimioterapia em mulheres com câncer de mama. E nós encontramos resultados bastante significativos, né, e que nós já publicamos em revistas de alto impacto. E dentre esses resultados, nós identificamos que essas mulheres, ao longo do tratamento, elas apresentaram uma redução alarmante do consumo de nutrientes e também de grupos alimentares específicos, como frutas e vegetais. E essa alteração do consumo, né, também associada ao próprio impacto do tratamento em si, né, dos quimioterápicos, resultou, né, numa alteração da composição corporal dessas mulheres, do estado nutricional. Essas mulheres, elas apresentaram um aumento do peso, aumento da circunferência da cintura, aumento do índice de massa corporal. A Mariana também faz parte do grupo.
Na pesquisa dela, o objetivo foi analisar as implicações da terapia endócrino, um tipo de tratamento realizado em mulheres com câncer de mama. E nós estudamos o que nós encontramos e publicamos em 2017 foi que essas mulheres, no início do tratamento, elas apresentaram de forma significativa um pior estado nutricional, né, com um aumento do peso corporal, da circunferência da cintura, percentual de gordura corporal, em relação àquelas mulheres que estavam com maior tempo de tratamento com tamoxifeno. E o que nós observamos é que essas mulheres, especificamente, elas foram submetidas previamente à quimioterapia. Isso é importante para a gente atuar em momentos específicos durante esse tratamento, né, sabendo que essas mulheres elas possuem diferentes tipos de reações, de efeitos colaterais. Já o trabalho da doutoranda Cristiana tem como foco o consumo alimentar de gestantes. Ela observou como os horários da alimentação influenciam no ganho de peso. Um dos objetivos desse projeto foi avaliar o consumo alimentar dessas mulheres e o horário que elas realizam essas refeições. E nós verificamos que as mulheres que consomem a primeira refeição mais cedo, que seria o café da manhã, essas mulheres elas têm uma melhor qualidade da dieta. Então, elas comem mais frutas ao longo do dia. E nós também verificamos que essas mulheres que comem mais cedo a primeira refeição, elas distribuem melhor o consumo alimentar ao longo do dia. Então, essas mulheres elas comem mais no período da manhã e comem menos no período da noite. Mulheres pesquisando sobre mulheres. Um trabalho desafiador e que exige dedicação, mas que também gera importantes resultados para a sociedade e dentro da comunidade científica. É muito gratificante trabalhar com um grupo cuja maioria são mulheres, né, e que nós estudamos mulheres. Então acaba que é desafiador, mas é muito gratificante. Bom, e para falar sobre a mulher na ciência, a gente recebe aqui no Jornal da UFO de hoje duas pesquisadoras que estão aqui comigo. Muito obrigado pela participação. Eu recebo aqui a Dielen Borges, que é jornalista da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da UFO. Muito obrigado, Dielen, pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. E também, do meu outro lado, eu recebo a Heloísa Ferro, que é diretora de pós-graduação da ProPP da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Júnior. É um prazer estar aqui e dividir essa mesa com você e com a Dielen. A gente que agradece. Bom, para começar o nosso bate-papo, a minha primeira pergunta vai para você, Heloísa. Nesse ambiente científico, as mulheres ainda são minoria? Bom, existe mais ou menos uma divisão equitativa. Eu estava lendo sobre isso hoje. Nós sabemos que dentro do universo de cientistas no Brasil, 48% são mulheres. 48%. E esse número mais ou menos deve ser a mesma coisa na UFO. Mas o que assusta, Júnior, é que existe, por exemplo, a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, que é uma bolsa dada por mérito para as pesquisas, né, desenvolvidas pelos pesquisadores. Na universidade são 133 bolsas de produtividade em pesquisa. Isso no geral? No geral. E apenas 31 mulheres têm bolsa, né, de produtividade em pesquisa. E essa categoria de bolsa existe um ranqueamento, bolsa tipo 2 e bolsa tipo 1, que são aquelas, vamos dizer, mais top. Apenas 4 mulheres têm bolsa tipo 1. Então, esses dados são alarmantes. Mas nós temos um motivo para comemorar, porque a média nacional é maior do que a média mundial de número de pesquisadoras, né? A média mundial é em torno de 28% e no Brasil 48%. Então, teve um crescimento, a gente tem motivo para comemorar, mas tem muito ainda a caminhar. Bom, Dielen, na UFO, as pesquisadoras elas têm uma atuação marcante e qual setor assim que você pode destacar? Sim, as pesquisadoras que nós temos, nós até observamos no último ano, em que intensificamos a divulgação científica na UFO, nós percebemos o quanto saíram notícias sobre mulheres com pesquisas premiadas. Inclusive, até convido as pessoas a acessarem o portal da UFO para ler. Nós fizemos uma coletânea com 10 mulheres premiadas apenas no último ano, o que revela que são pesquisas de muita qualidade.
prêmios nacionais, internacionais. E ainda assim, falando um pouco sobre os dados na UFO, nós temos algumas situações assim curiosas, porque nós temos mais estudantes meninos, homens na graduação, mas na pós-graduação nós temos mais mulheres. Isso mostra que existe uma continuidade, né, a partir as mulheres que estão na graduação, elas dão sequência, elas se aprofundam na pesquisa, como essas que nós vimos na reportagem. Um outro dado interessante é que na UF existem mais servidoras do que servidores. Servidores são tanto os técnicos quanto os professores, mas nós temos menos mulheres professoras, o número de professores ainda é maior. Então são alguns contrastes que a gente observa ainda na universidade. Você falou da pós-graduação, o que você acha, na sua visão, o que atrai as mulheres para entrar nesse caminho da pós-graduação, fazer esse tipo de pesquisa? Bom, a partir desse histórico que nós temos, né, de essa dificuldade até de inserção no mercado, de continuidade na ciência, aquilo até que é próprio, assim, na verdade, das carreiras em geral, dificuldades que as mulheres têm de inserção, de ganhar menos, a gente percebe um interesse muito grande na capacitação, nesse aprofundamento. Então, a partir do momento que as mulheres têm um diploma de mestrado, de doutorado, eu acredito que esse interesse seja para isso, para competir de uma maneira, talvez compensando essas desigualdades que já existem na sociedade. Se ela está mais capacitada, talvez ela consiga se inserir nos postos de trabalho, que muitas vezes elas são preteridas em detrimento aí dos homens. Certo. E, Heloísa, existem mulheres mais nas humanas, nas exatas? Dá para a gente fazer uma contabilidade disso? De maneira geral, eu não tenho esses números, mas a gente sabe que tradicionalmente, especialmente nos cursos de graduação, você vai ter mais mulheres em alguns determinados cursos, como pedagogia, e mais homens no curso de exatas. Mas isso é um território que a gente, em pleno século XXI, se conforma com isso, porque, na verdade, é como se tivesse profissões de homem e profissões de mulheres. Então, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, com certeza, porque talvez seja um reflexo cultural da nossa sociedade. Falta um incentivo? Talvez. Eu acho que a educação e ciência tem que andar junto, porque você tem que incentivar de maneira igual os filhos e as filhas, né? E para que eles desabrochem, que eles aflorem de maneira igualitária. E eu acho que a mulher é competente pilotando um avião, na NASA, em qualquer outro ambiente, né? A gente tem que quebrar essa territorialidade que a gente estipula de acordo com o gênero. Mas talvez é muito mais comum um menino ganhar um avião do que uma menina. Exato, né? Quando criança. Então, os presentes dados às meninas já são presentes que dialogam com essa questão do cuidar, as bonecas, por exemplo. Exato. Né? Mas as meninas também gostam de ganhar quebra-cabeça, robôs, aviões, brinquedos, né, de controle remoto. Sim, assim como a boneca também pode ser um excelente presente para os meninos. Enfim, gênero é construção social, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá? Porque o clima mudou aqui na cidade. Será que vem chuva amanhã? Confira a previsão para Uberlândia e região. Mais um fim de semana chuvoso nas cidades da região. Em Uberlândia, o sábado e o domingo ficam quentes, porém chove nos 2 dias. Os termômetros devem marcar entre 19 e 30 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é parecida. Temperaturas altas e chuva durante todo o fim de semana. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Fim de semana quente em Patos de Minas. A máxima pode chegar a 30 graus e a mínima 19. Há 80% de possibilidade de chover. Como de costume, fim de semana fica quente em Ituiutaba. Chove durante todo o sábado e no domingo a possibilidade de chuva a partir da tarde. Máxima de 34 graus e mínima 21. Se for curtir o fim de semana fora de casa em Uberaba, não se esqueça de levar o guarda-chuva. Há 80% de possibilidade de chover. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. No próximo bloco, vamos conhecer algumas mulheres que ganharam destaque na ciência. E ainda tem agenda cultural para você se programar no fim de semana. Voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da UFO. A nossa produção fez uma pesquisa sobre algumas personalidades femininas que ganharam destaque na ciência. Olha só.
Durante muito tempo, quando se falava em ciência, não era comum relacionar esta palavra ao mundo feminino. Mas com o passar dos anos, várias mulheres revolucionárias fizeram história, quebrando estereótipos. Vamos relembrar o nome de algumas delas. Ada Lovelace foi uma matemática do início do século XIX, conhecida por ser a mãe da programação. A inglesa escreveu o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. Outra que também teve destaque foi Marie Curie. Nascida na Polônia, foi uma cientista impressionante. Ela descobriu o polônio e o rádio. Foi a primeira mulher a fazer doutorado na França, além de ter ganhado 2 prêmios Nobel no final do século XIX. Aqui no Brasil, a médica Nise da Silveira foi responsável por revolucionar o tratamento psiquiátrico em vários hospitais do país. No início do século XX, a alagoana se rebelou contra os métodos violentos que eram usados em pessoas e propôs um tratamento humanizado. Ela usava pintura para reabilitar os pacientes. Já nos Estados Unidos, Margaret Hamilton foi uma das principais responsáveis por colocar o ser humano na Lua. A cientista liderou o time que escreveu a programação da nave espacial Apollo 11. Há uma famosa foto em que os livros com o código que escreveu ultrapassam até mesmo a altura da norte-americana. Por último, um nome não tão conhecido é o de Wangari Maathai. A queniana, nascida em 1940, foi a primeira mulher da vila onde cresceu a estudar. Não satisfeita, em 1964, torna-se a primeira mulher da África Oriental com bacharelado em biologia. Wangari ficou conhecida pela luta de conservação do meio ambiente. Ela criou o movimento Cinturão Verde, que plantou mais de 40 milhões de árvores por todo o Quênia e grande parte do continente. Em 2004, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Estudantes, professoras, pesquisadoras, cientistas, doutoras. Elas estão em todas as carreiras e ainda vão ocupar muitos espaços. Veja na reportagem. Existem mulheres que se destacam na carreira científica. Elas acabam incentivando outras mulheres a seguirem na carreira acadêmica também. É o caso da professora Aline Furtado. O objetivo principal do nosso projeto é estimular a formação de mulheres para as carreiras de engenharia elétrica e computação aqui na região do Cerrado Mineiro, onde nós estamos inseridos, despertando o interesse vocacional de estudantes do sexo feminino, da educação básica e também do ensino superior por essas profissões e para pesquisa científica e tecnológica por meio da robótica. Esta professora do Instituto de Biotecnologia da UFO conta como foi inspirada por sua orientadora para seguir na carreira científica. Durante o curso de Biologia, eu tive o grande prazer de conhecer uma professora da área de Bioquímica, que foi a minha mestre. Ela que me iniciou na carreira científica, que é a professora Marinês Once Brandeburgo, que eu tenho muita estima, uma grande estima. E aí, desde então, eu iniciei minha carreira científica. Então, isso tem o quê? Praticamente quase uns 30 anos aí, E, com isso, eu cresci, fiz mestrado, doutorado, fui para fora, fiz doutorado e retornei para a Universidade Federal de Uberlândia como um bolsista de pós-doutorado. E eu sempre dizia para mim mesma que um dia eu seria professora da Universidade Federal de Uberlândia, porque era o meu grande sonho, ser docente e trabalhar na área de pesquisa e educação. Pós-doutora e professora da UFO, a Renata Santos conta que também teve mulheres que a influenciaram a virar pesquisadora. Na verdade, são várias professoras, Então, como a minha área é a bioquímica, a primeira professora que me inspirou a estar aqui foi a professora Marinês, que é a pioneira desse laboratório. Então, ela que me mostrou o que era bioquímica, foi ela que me apresentou o laboratório, essa linha de pesquisa que hoje a gente trabalha. A Aline fala da importância de contribuir para que o número de mulheres em carreiras científicas aumente ainda mais. A entrada de mulheres também nos nossos cursos é muito pequena e a evasão ainda é preocupante. Eu acredito que um projeto desses pode ter um fator determinante para mudar esse cenário, dando mais protagonismo e identidade para que as mulheres se identifiquem com a tecnologia. O que me motiva é o fato de ser uma entre poucas fazendo ciência e tecnologia e vejo tantas meninas com tanto potencial que nem tem noção disso. Para a professora Veridiana, a área da biotecnologia é um bom campo para as mulheres participarem. As mulheres têm muito sucesso nessa carreira, tem campo de atuação, profissional, enfim. Então,
tem tudo a ver. Eu sou super feliz com a minha carreira, sou super realizada profissionalmente falando e espero servir de exemplo para essa galera que está aí, né, chegando, que está indecisa. Bom, a gente viu na reportagem vários exemplos de mulheres que estão na ciência. Professora, é importante ter mulheres assim como elas para seguirem na ciência, ter essa motivação para outras jovens seguirem na ciência? Com certeza, porque eu acho que o maior exemplo é vivenciar o exemplo. E eu acho que iniciativas nós poderíamos desenvolver no sentido de buscar esses talentos mais precocemente, talvez um diálogo maior da universidade com as escolas, né? As escolas de ensino básico e fundamental. Existem algumas iniciativas, já existem, mas seria necessário aumentar isso para a gente captar mais talentos, que, né, o Brasil é um celeiro de talentos, né? Especialmente na ciência. Só a gente falar da média nacional e a média mundial de mulheres na ciência, a gente tem uma vocação natural. Eu acho que a gente precisa cultivar melhor esses talentos. E iniciativas outras, né, Ellen, por exemplo, como a L'Oréal, ela tem um programa chamado de Mulheres na Ciência, que ela incentiva esses jovens talentos. Outras empresas poderiam fazer, não depender apenas do poder público, mas outras empresas poderiam incentivar, porque as grandes crises que os grandes países passaram só foram superadas quando houve um investimento maciço em ciência e tecnologia, porque é um pilar da soberania nacional, uma ciência forte no nosso país. Certo. E, Ellen, qual que é a importância da mídia na divulgação científica, principalmente para as mulheres que querem entrar na ciência? Sim, a divulgação científica, ela aproxima a ciência da população. E aí, trabalhos como esse, como as reportagens mesmo que nós vimos, torna acessível, as pessoas conseguem compreender o que é a carreira do cientista, tanto os meninos quanto as meninas, parece algo palpável, parece algo que as meninas podem seguir, então isso é importante. É importante também que, assim como em outras carreiras que as mulheres muitas vezes têm dificuldade para seguir, a carreira de cientista, de pesquisadora, a pesquisadora precisa viajar para apresentar os seus trabalhos, ela precisa fazer trabalho de campo, e nós sabemos que com o machismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, as mulheres muitas vezes têm uma carga mental da gestão das atividades domésticas, da maternidade, que torna muito difícil ela seguir na profissão. Então tem também essa questão cultural, social. Quando a gente tem essa percepção do gênero como construção social, a gente entende que é possível desconstruir também. Então, homens e mulheres dividindo mais essas tarefas, isso libera as mulheres para elas conseguirem trabalhar também. Mas como o cenário que nós temos ainda é de sobrecarga, de jornada dupla, tripla, precisamos também de políticas públicas, as organizações precisam garantir que as mulheres tenham condição de exercer suas tarefas, tenham onde deixar suas crianças, seus filhos. Então, essas ações também da visibilidade, a questão das crianças, os presentes, as escolas, enfim, são ações em conjunto. Nós temos uma área da ciência também, que são os estudos de gênero, que fazem diagnósticos sobre isso. Então, a universidade, por meio, inclusive, dos estudos de gênero, ela consegue contribuir para mapear onde tem os problemas. Começar a desconstruir isso também, né? Como você falou no bloco anterior, sobre o brinquedo, né? Para o menino, para a menina, fazer essa desconstrução também, né? Necessário. Bom, agora eu queria falar com vocês a questão salarial. Como que é isso no mercado científico, no campo científico, porque a gente citou até no começo do jornal, o IBGE mostrou uma pesquisa em que as mulheres ganham 20,5% menos que o homem. Isso na ciência também é parecido? Eu acredito que não, porque são carreiras típicas do Estado, porque fundamentalmente as pesquisas se fazem dentro das universidades, né, ou em alguns institutos de pesquisa. E tem uma definição sólida, né, de plano de cargos e carreiras, né, que eu não vejo isso como, dentro das instituições onde acontecem as pesquisas, diferença salarial entre mulheres e homens. Não sei se a Ellen tem alguma... Não, como a pesquisa no Brasil, o principal financiamento dela é o financiamento público, né? Então existe um padrão. O que a gente observa menos são menos mulheres em cargos de chefia, em cargos de gestão, em espaços de decisões. Exato. Isso tem uma influência salarial. Mas em termos na carreira
científica, efetivamente, eu acredito que não exista essa... Não existe essa desigualdade. Existe uma desigualdade na possibilidade de captação de recursos, né, Diana? Não sei se você tem dados sobre isso em relação ao número de projetos aprovados por mulheres e homens dentro das instituições. Eu já vi estudos que mostram realmente, assim, a margem era até pequena, mas pesquisadores com a mesma capacitação, existe uma concessão um pouco maior de bolsas para pesquisadores homens. Existe esse estudo. No caso específico da UF, que eu me referi, essa bolsa de produtividade em pesquisa, são 133 na UF, que é um número pequeno para o tamanho do corpo docente, a competência que nós temos dentro da instituição, e apenas 31 mulheres bolsistas de produtividade em pesquisa. Certo. Mas isso é um complemento. Em termos de salário, eu não acredito que exista, exceto se ela ocupa um cargo, né, de direção, de qualquer uma chefia, né, que poderia... E nós sabemos que existe isso, né, uma preferência, talvez, né, talvez cultural por esses cargos para homens, né. Bom, agora, antes da gente encerrar, eu queria que vocês duas respondessem quais são os desafios e o que já foi conquistado na ciência entre vocês, mulheres, e o que falta conquistar ainda. Dielen, se quiser começar. Eu acho que nós realmente precisamos desconstruir preconceitos. Eu já assisti algumas palestras de cientistas brilhantes que dizem que quando chegam ao laboratório pela primeira vez, o pesquisador líder do grupo diz: ai, que bom que chegou uma mulher aqui agora, o laboratório precisava ser organizado, você vai embelezar o cotidiano. Esse tipo de fala ainda muito primitiva e que ainda existe nas universidades, existe aqui no nosso contexto. Então, além de tudo que já foi falado, eu acrescentaria isso também. E preconceito a gente quebra com trabalho nas escolas, na educação, a ciência junto, a mídia, é um trabalho coletivo. Concorda, Heloísa? Concordo. Saiu até uma reportagem hoje na revista FAPESP sobre isso. As mulheres que chegam em áreas que são fundamentalmente de ambiente dito masculino. Então, elas sofrem preconceitos e escutam esse tipo de comentário. Vai embelezar o ambiente, vai organizar o laboratório, né? Então, isso é horrível. Então, nós temos que desconstruir isso, efetivamente. Mas nós temos motivo para comemorar. Porque no século passado, na década de 20 do século passado, o território da ciência era um ambiente totalmente dito inapropriado para as mulheres. E a gente percebe hoje que teve uma mudança num espaço de tempo, esse recorte histórico grande. Ou seja, a perspectiva é que a gente consiga ocupar maiores espaços públicos, né, e privados e fazer ciência nesse país com qualidade. E que isso cresça mais ainda. Né, exato. Já sabe o que vai fazer hoje ou amanhã? O Aurélio Barcelos tem algumas dicas do que fazer no fim de semana. Olha só. Oi, gente, tudo bem? O carnaval passou e deixou muita saudade. Como dizem, o ano começa agora e está na hora de dar play em novos eventos. Confere aí. Começou agora há pouco, no estacionamento do Mercado Municipal, o primeiro circuito gastronômico de queijo Minas artesanal, organizado pela Prefeitura de Uberlândia. O festival traz os pratos típicos da culinária mineira, cervejas artesanais e apresentações musicais. O evento, que começou às 6 da tarde, vai até 10 da noite. A entrada é gratuita. Neste domingo, para você que é fã das animações da Disney, vai ter a chance de rever a história de Moana. A peça é um musical adaptado da história da personagem, que precisa salvar um vilarejo de um vilão que quer roubar o coração da terra. A peça vai ser no domingo às 5 da tarde no Teatro Municipal. E agora vamos falar de futebol. Confere aí o que tem nesse final de semana. Neste sábado, o Uberlândia Sport vai até Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte, e enfrentar o Democrata. O Verdão ainda busca uma sequência de vitórias no campeonato após vencer o Nacional de Muriaé por 3-2 dentro de casa. O próximo jogo é amanhã, às 4 da tarde. Já o CAP Uberlândia busca manter a sequência de 3 rodadas sem derrota e volta a jogar no Parque do Sabiá, dessa vez contra o Coimbra. A partida será também amanhã, às 4 da tarde. E é claro que nós fomos atrás das dicas culturais da galera. E olha só o que eles indicaram pra gente. Uma série que eu indico é Friends, por ser uma série bem gostosa, assim, ela é mais voltada pro lado da comédia, os episódios são bem curtos, é bem interessante. E Naruto, pra quem gosta dessa parte mais de anime, é bem legal também. O último filme que eu vi no cinema foi Nasce Uma Estrela, né, que eu gosto da artista Lady Gaga, fui prestigiar ali e eu gostei bastante também do filme. Tem um enredo bastante legal, assim, e eu gostei.
E do livro, em relação ao livro, estou lendo um livro que chama Bem-vindo Espírito Santo. Também tem assim, eu gosto muito de ler livro católico, assim, de traz aprendizado maior assim, para a gente que busca sempre a religião. Ainda mais agora também na quaresma, também a gente está buscando sempre a Deus. Então eu comecei a ler esse livro hoje também. A nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas antes de encerrar, eu quero agradecer a sua presença, Heloísa. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Júnior, pelo convite. Obrigada, Dielen, por dividir esse espaço. E Dielen, muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Aproveitando, desejar um feliz Dia da Mulher para vocês. Obrigada. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Para as mulheres, um feliz Dia Internacional da Mulher. Tenha uma boa noite, um excelente fim de semana. Tchau.